Olá, o meu nome é Giovana da Silva e eu irei apresentar o trabalho intitulado Desbiose Intestinal, Consumo Alimentar e Antropometria de Mulheres Atendidas em uma Comunidade de São Luís, Maranhão, que foi orientado pela professora doutora Elma Jane Ferreira Veloso. O trato gastrointestinal abriga um conjunto de micro-organismos como bactérias e vírus que são essenciais para a manutenção da saúde, sendo denominado microbiota intestinal. São diversos fatores que influenciam a composição e o funcionamento da microbiota, como por exemplo o tipo de parto, o aleitamento materno, o uso de antibióticos e a composição da dieta e o padrão de consumo alimentar. A desbiose intestinal vai ser gerada por meio do desequilíbrio da microbiota e aumenta o potencial de efeitos negativos para a saúde. Os micro-organismos intestinais realizam suas funções metabólicas e biológicas a partir dos nutrientes que ingerimos. Portanto, a distribuição de macro e micronutrientes e diferentes padrões alimentares afetam a composição corporal, além do impacto geral na microbiota intestinal. Dentre esses impactos, podemos citar a obesidade, pois é evidente que a microbiota intestinal de pessoas obesas apresenta uma menor diversidade microbiológica quando comparada de indivíduos eutróficos. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é analisar a associação entre desbiose intestinal, consumo alimentar e composição corporal em mulheres atendidas em uma comunidade de São Luís, Maranhão. A respeito da metodologia, esse trabalho é um estudo do tipo transversal que foi realizado entre agosto de 2022 e janeiro de 2023 com mulheres residentes em uma comunidade de São Luís, Maranhão. Trata-se de amostra por conveniência composta por 112 mulheres com idade igual ou superior a 18 anos. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionário socioeconômico, demográfico, saúde da mulher e saúde nutricional. O consumo alimentar foi avaliado a partir do recordatório alimentar e para avaliação dos sintomas de desbiose foi utilizado um questionário que contava com 17 questões a respeito dos fatores de risco para o desenvolvimento de desbiose. Para realizar a avaliação nutricional foram utilizados os indicadores de peso, altura, índice de massa corporal, circunferência da cintura, circunferência do quadril e relação cintura-quadril. A análise estatística ocorreu no programa de acesso aberto RStudio e incluiu cálculo de prevalências, teste exato de Fischer e Kruskal-Wallis. Foi realizado o teste Shapiro-Wilk para avaliar o pressuposto de normalidade, e a associação entre os desfechos de variáveis categóricas ocorreu por meio do teste Quay quadrado de Pearson. Foi adotado o intervalo de confiança de 95% e o valor de P menor que 0,05. Acerca dos resultados, 43,75% se encontra na faixa etária de 40 a 59 anos, 58,04% autodeclarou sua cor da pele como parda e 50,89% declarou estar solteira. A renda familiar das 70% das entrevistadas corresponde até um salário mínimo e 33,03% apresentam ensino médio completo. De acordo com o IMC, 33,3% das mulheres apresentam sobrepeso e 49,52% apresentaram risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de acordo com a circunferência da cintura. 63,81% apresentam o mesmo risco pela relação cintura-quadril e 51,46% das mulheres apresentam um percentual de gordura corporal muito elevado. 77,68% das entrevistadas apresentam um médio risco para o desenvolvimento de desbiose intestinal. Do total de mulheres entrevistadas, 52 fizeram registro do recordatório alimentar, cuja análise demonstrou que a média do consumo calórico foi de 1.596 quilocalorias, a ingestão média de proteínas, lipídios e carboidratos corresponde a 23, 25 e 62% respectivamente, e o consumo médio de fibras foi de 19 gramas. A associação entre composição corporal e o risco de desbiose foi estatisticamente significante, no qual 87 mulheres do total de entrevistadas possuem um médio risco para o desenvolvimento de desbiose, e dentre as mulheres com alto risco, 80% possuem excesso de peso. Dentre as variáveis de consumo alimentar, apenas o consumo de vitamina C esteve associado à desbiose. Assim, podemos observar que foram encontradas associações entre excesso de peso, consumo de vitamina C e desbiose intestinal. O excesso de peso e a baixa ingestão de alimentos de origem vegetal ricos em vitamina C estão relacionados com maiores chances do desenvolvimento de desbiose intestinal e podemos concluir que uma alimentação balanceada e baseada em alimentos in natura e minimamente processados contribuem para a modulação da microbiota intestinal. Obrigada pela atenção.